São agora 11h14. Hoje é terça-feira e mais uma vez o Luís Costa está connosco, se bem que à distância. Então, bom dia, Luís. Bom dia, tudo bem, Adélia? Tudo bem, aqui é bom dia, aí já é boa tarde. Aqui já é boa tarde, exatamente. Bem me parecia. O Luís está então, tem aqui algum mar a separar-nos, mas nem por isso deixa de cumprir esta linda missão de trazer o poemário. Hoje, o que é que nos vens trazer a nível de poetas? Pronto, como infelizmente não consegui estar na semana passada, hoje então trago alguns poetas nascidos durante o período da semana passada e alguns desta semana. Vou começar então por Maria Palmira dos Santos Jorge, nascida na Ilha do Corvo a 10 de fevereiro de 1872 e faleceu em Lisboa a 20 de dezembro de 1956 na freguesia de Campo Grande, onde residia temporariamente com uma sobrinha. Sabe-se que inicialmente lecionou em escolas primárias na Ilha das Flores, passando depois para a Ilha de São Miguel, onde permaneceu até a sua aposentação, a qual se terá verificado nos últimos anos da década de 40 ou no início da década de 50. O poeta miquelense Rui Galvão de Carvalho incluiu-a na sua antologia poética açoriana, a qual eu carinhosamente chamo de minha Bíblia poética, porque está lá tudo sobre os poetas açorianos, escrevendo que os seus poemas se encontram dispersos por jornais açorianos e também por jornais brasileiros, e que era uma poetisa despretensiosa e singela, que exprimia sinceramente o que ia no íntimo de confissões de um coração sentimentalista, desabafos de uma alma profundamente religiosa, com expressões de uma sensibilidade delicada. Nessa obra transcreveu então também 2 poemas evocativos e exemplificativos da sua poesia, referindo ainda que Palmira Jorge amava apaixonadamente a sua pequena ilha natal, aquela ilha em que Mouzinho de Sousa desejaria ser sepultado e cujo viver patriarcal da sua gente tanto havia impressionado Raul Brandão. Alguns dos seus poemas foram publicados na imprensa florentina, nomeadamente no jornal As Flores. Enquanto se manteve em São Miguel, ilha em que terá trabalhado e residido a maior parte da sua vida, a professora e poetisa Palmira Jorge visitava a sua ilha natal, a Ilha do Corvo, com alguma frequência. Como acontece com a maioria dos insulares, vivia com as tradicionais saudades do torrão natal, como é notório em alguns dos seus poemas. Vamos viajar agora até à Ilha de São Jorge. Vamos falar de Samuel de Silveira Amorim, nascido na Calheta a 19 de fevereiro de 1901. Cultivou a quadra ao jeito popular, tomando como tema a exaltação das belezas da sua terra natal e a faina dos seus habitantes na terra e no mar. Cultivou igualmente o verso alexandrino dentro da mesma temática do louvor da natureza. Esta, fixada em quadros onde prevalece a nota realista, estende-se para além dos limites da sua ilha, numa mais vasta abrangência de horizontes que englobam as ilhas vizinhas. A sua obra poética encontra-se reunida em versos da Mocidade, livro de 1929. No género teatral deixou-nos 2 peças de teatro, o Qual dos Dois e também Casamento. Colaborou na imprensa insular. Vou agora chegar à Ilha Terceira, à nossa cidade património mundial ainda do heroísmo, falar de Francisco Coelho Maduro Dias, poeta nascido a 12 de fevereiro de 1904. Pintor, escultor, desenhador, decorador e poeta. Desenvolveu uma apurada sensibilidade artística em Lisboa, a quando da preparação do pavilhão português para a exposição de Sevilha, também em 1929. Engraçado, é a mesma data da publicação do livro que falamos há pouco, de Samuel da Silveira Amorim. Os anos determinantes da sua geração implicaram algumas discussões e mesmo rupturas. Regressado depois à Ilha Terceira, a sua terra natal, realizou o empedrado da Praça da Restauração, em 1930, a atual Praça Velha, planeou a urbanização do Largo Prior do Prato, tendo executado também o respectivo monumento, executou uma memória alusiva à restauração da independência de 1640 no adro da Igreja da Matriz, na Praia da Vitória, também alusiva à restauração da independência, construiu o monumento, o Cruzeiro, que se encontra nos altares, mais precisamente no Pico Matias Simão. Executou também o monumento ao historiador Francisco Ferreira Drummond, na Vila de São Sebastião. Executou e decorou a exposição do imigrante da Junta Geral, Secretaria Regional da Educação e Cultura, tem pintado quadros para o Salão Nobre da mesma,
para o governo civil do então existente distrito do mesmo nome, hoje o Palácio dos Capitães Generais, e fez alguns trabalhos para o Hotel de Angra e para vários particulares. Consciente da correlação das artes e voltado também para a expressão verbal, Francisco Maduro Dias escreveu contos e poesia. Pertenceu então àquela geração fundadora do Instituto Histórico da Ilha Terceira, com o qual colaborou. Faleceu a 21 de dezembro de 1986. Da Ilha de São Miguel, mais propriamente de Ponta Delgada, chega-nos Maria Leonilde Martins Carreiro, nascida a 17 de fevereiro de 1929, mais uma de 29. Isto está tudo ligado hoje. Entre vários poetas, a data de 1929 está em comum. Trabalhou na oficina do semanário A Ilha e é autora, queremos que até agora, de 3 livros de versos, Tardes de Outono, Âmago e Ecos Perdidos. Radicou-se em Lisboa. Alguns dos seus poemas foram traduzidos em francês pelo poeta Gaston Henry e, finalmente, além de poetisa, foi também jornalista e contista, dedicando-se também à música e à pintura. Quanto propriamente à sua poesia, exprime ela um drama passional intensamente vivido. São gritos de alma, afogados em soluços, sentidos versos nascidos da dor. Daí, portanto, o de ser impregnada de um romantismo crepuscular. Definiu o tradutor nesses termos exatos, que a sua poesia é uma confissão sincera, que encontra seu cumprimento na expressão de um sentimento essencialmente humano, em vez de um pessimismo desesperado. Assinala-se também o nascimento do poeta António Aleixo, nascido a 18 de fevereiro de 1899. Considerado como um dos poetas populares portugueses de maior relevo, afirmando-se pela sua ironia e pela sua crítica social, sempre presente nos seus versos. António Aleixo também é recordado como um homem simples, humilde e semi-analfabeto, e ainda assim ter deixado como legado uma obra poética singular no panorama literário português da primeira metade do século XX. Grande homem. Também, a nível nacional, António Vieira, padre António Vieira, nascido a 6 de fevereiro de 1608, na Sé, em Lisboa, mais conhecido, como disse há pouco, então, como padre António Vieira, foi um filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus. Uma das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras e, nessa qualidade, defendeu incansavelmente os direitos do povo indígenas, combatendo a sua exploração e escravização e fazendo a sua evangelização. Era por eles chamados como Pai Açu, grande padre, ou pai, em Tupi. António Vieira defendeu os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, judeus convertidos, perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, aqueles cujas famílias eram católicas há gerações. E também a abolição da escravatura. Criticou ainda seriamente os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. Vamos agora para a Inglaterra. Odília, é uma grande viagem agora. Estou a ver que sim, hoje estamos a viajar muito. Vamos a isso. Isto é sempre assim. Vamos para a Inglaterra para falar de Charles Dickens. Ainda há 2 semanas falámos de Lewis Carroll, o criador da Alice no País das Maravilhas, e hoje falo de Charles Dickens, também com livros muito, muito famosos, um deles, O Conto de Natal, claro. A fama dos seus romances e contos, tanto durante a sua vida como depois, até aos dias de hoje, só aumentou. Apesar dos seus romances não serem considerados, pelos parâmetros atuais, muito realistas, Dickens contribuiu em grande parte para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Entre os seus maiores clássicos estão David Copperfield, Oliver Twist e, claro, A Christmas Carol. Este último, já com várias traduções em português, sendo uma delas Um Conto de Natal, e o livro foi escrito em menos de um mês, originalmente para pagar dívidas, mas tornou-se um dos maiores clássicos de Natal de todos os tempos e uma das mais célebres obras de Dickens. E o autor descreveu como o seu livrinho de Natal. Foi primeiramente publicado em 1843. A história transformou-se instantaneamente num sucesso, vendendo mais de 6.000 cópias em apenas uma semana. Voltando a Portugal, temos Agostinho da Silva, filósofo, poeta, ensaísta, professor,
filólogo, pedagogo e tradutor português, nascido a 13 de fevereiro de 1906 no Porto, tendo crescido em Barca de Alva. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tirou o curso de Filologia Clássica, tendo antes frequentado o curso de Românicas, com 20 valores. Fez doutoramento, o sentido histórico das civilizações clássicas, com o maior louvor. Uma bolsa de estudo levou então até o Colégio de França. De regresso a Portugal, foi professor no Liceu José Estevão, em Aveiro, em 1933. Entusiasta, empenha-se muito para além das funções que lhe eram exigidas. Criou, por exemplo, uma caixa de apoio aos estudantes mais pobres e outras ações, digamos que incómodas aos olhos do Estado Novo. Apenas 2 anos depois de entrar para o ensino público, é exonerado por se recusar a assinar a Lei Cabral, obrigatória para os funcionários públicos. Era um documento onde tinha que jurar não pertencer a nenhuma sociedade secreta, isto é, assinar uma declaração que garantisse não pertencer a nenhuma organização. Apesar de ele próprio não pertencer a nenhuma organização desse género, recusou-se a assinar tal documento. Agostinho da Silva começa a dar aulas no ensino privado e explicações particulares. Mário Soares e Lagoa Henriques foram alguns dos seus alunos. Em 1944, foi excomungado pela Igreja Católica, fato que o levou a abandonar Portugal para fixar no Brasil, país onde desempenhou funções e ocupou cargos importantes no domínio da investigação histórica, mantendo sempre ligações de docente com universidades brasileiras, do Uruguai e da Argentina. Em 1976, Agostinho da Silva, com naturalidade brasileira já há mais de 20 anos, decidiu voltar a Portugal. Com direito a uma pensão de aposentação, decidiu, ainda em 1976, criar o Fundo Dom Dinis para a atribuição do prémio com o mesmo nome, Prémio Dom Dinis. Para além de professor, filósofo e investigador, Agostinho da Silva notabilizou-se como grande escritor da língua portuguesa. No seu currículo constam mais de 60 obras, muitas delas publicadas durante a sua permanência no Brasil. Faleceu a 13 de abril de 1994, com 88 anos de idade. Pertence-lhe a seguinte frase: do que você precisa, acima de tudo, é de se não lembrar do que eu lhe disse. Nunca pense por mim, pense sempre por você. Fique certo de que mais valem todos os erros se forem cometidos segundo o que pensou e decidiu, do que todos os acertos se eles forem meus, não seus. E assim terminamos então esta lista de poetas de 2 semanas aqui do poemário. Muito bem, falta então só o poema que de entre todos tu escolheste para nos dizer hoje aqui. Sim, eu escolhi então o poema do nosso terceirense, o nosso angrense Maduro Dias, mas não sem antes lembrar que pode seguir os poemários pelas redes sociais, Facebook, e também pelo Instagram. E se ainda não segue, poderá também seguir a página da Rádio Clube de Angra e também o seu canal de YouTube. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, temos então o meu canal, com a nossa rádio também lá a fazer parte da listagem. Penso que não me falhou nada. Eu também acho que não. Falta então agora o poema. O poema então de Maduro Dias, intitulado Ponto. Fechando os olhos, toda numa glória de luz, nevaram na verdura as ondas do vestido, toda se sobrou na sombra dos loureiros. Depois, eu nunca mais, elevado e aéreo, hei de chamá-la, como a gota de água abranda e aparta com modos suaves e trama do vinho onde entorpece. Assim, do tempo já servida, será no tempo escuro a que sorriu e foi cerrando os olhos, um dia descoberto. E ficamos então assim com o poema Ponto, de Maduro Dias.
Muito bem, ficamos muito bem mesmo, Luís. Viajamos no espaço e no tempo, e não só, Luís também literalmente viajou. Espero que regresses o quanto antes à tua terra natal, com grandes novidades e programas cada vez melhores, preferencialmente aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra. Preferencialmente nos estúdios do Rádio Clube de Angra, exatamente. Obrigada por hoje e até de hoje 8 dias então. Até dias 8 dias, obrigado a Deus e um bom resto de dia para ti e para todos aí no Rádio Clube de Angra e para todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra. Tudo de bom também para ti, Luís. Até de hoje a 8 dias. Até lá. Poemário. Divulgação de poetas.